Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou apresentar aqui agora a parte de derivação e integração numérica, né? Certo? Seria a nossa aula 2, né? Então, vamos lá, né? Então, assim, a ideia básica de você fazer uma derivada numérica é você partir do limite da definição derivada, que é esse limite aqui, né? Aí, digamos assim, a primeira abordagem para se fazer uma derivada é você fazer computacionalmente esse h, né, muito pequenininho. Aí, com isso, você mata esse limite e fica basicamente essa fração. Então, f do, isso aqui seria um termo do futuro, né? X mais h menos f de x sobre h. Entendeu? Sendo que isso não é uma estratégia das melhores, não, sabe, gente? Isso tem erros numéricos consideráveis e esses erros são bem difíceis de tratar. E a depender do dado que você tem, ou a depender do tipo de, digamos, de função que você tem, essa estratégia ela é ruim, entendeu? É a chamada diferença progressiva, né? Onde você pega essa parte aí do o termo x mais h menos x. As estratégias melhores, elas podem ser feitas via a estratégia regressiva, onde você pega o presente menos o passado, ou na melhor estratégia mesmo, que é a chamada diferença central, né? Onde você pega o futuro e o passado e divide por 2h. Essa daqui, essa estratégia, ela é mais precisa. O erro dela é da ordem desse h ao quadrado, entendeu? E você pode ver isso pela série de Taylor. Você expande x mais h e x menos h, pela série de Taylor dá isso. Quando você subtrai, aí você vai matar esse termo aqui e fica dessa ordem aqui. Ó. Quando você subtrai, você fica esse cara aqui, ó, entendeu? Então, ó, fica da ordem, fica a derivada mais uma correção quadrática aqui, entendeu? Então, essa estratégia centrada ela é mais eficiente, entendeu? Uma estratégia mais legal, beleza? Então, eu fiz aqui até um códigozinho para vocês verem. Daqui a pouco eu olho com calma, que é você pegar essa função aqui, cuja derivada é essa, né? E testar numericamente, para ver se está certo, tá? Então, eu fiz um códigozinho aqui. Eu peguei um dado h, peguei um dado valor de x, o valor da função é esse aqui, né? A parte posterior, né, a parte de futuro menos presente está aqui, e a parte centrada está aqui. Ó. Tá vendo? Futuro menos passado. Né? Entendeu? Aí a gente compara. Deixa eu mostrar para vocês aqui o programinha, viu? Deixa eu pegar aqui o primeiro aqui, mostrar para vocês. Eu fiz até, inclusive, nesse programa aqui, eu já fiz uma versão melhor. Eu comparei as três. Ó. A analítica, né, que é x ao quadrado, a progressiva, a regressiva e a central. Tá vendo? Então, nesse programinha aqui que eu fiz, eu até sofistiquei ele mais um cabelinho, mais um pouquinho. Eu botei as três derivadas. Ó. Tá aqui a função, que é x ao quadrado. Aqui é o futuro, aqui é o passado, tá bom? Aí aqui tem a progressiva, a regressiva, que é o presente menos o passado, e a centrada, que é o futuro menos o passado. Entendeu? E aí a gente vê claramente que essa daqui é melhor, né? Numericamente, né? Beleza? Então, eu fiz também aqui um gráficozinho para derivar o seno, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Uhum. Aí, inclusive, aqui eu já fiz com uma visualização usando o Matplot, que a gente aprendeu um pouquinho lá na outra aula passada, né? Vou mostrar para vocês, para você ver como é. Então, a função que eu estou interessado é a função y igual a cosseno de x. Então, aqui eu crio um vetor nump, certo? Aqui eu tenho o h, né, que é a separação entre os valores de x, e aqui eu tenho a função que é a cosseno de x, tá bom? Aí a analítica é essa daqui, né, menos seno de x. E a parte numérica é essa daqui. Aí vocês vão estranhar, porque eu estou usando uma regra extremamente sofisticada, que eu vou explicar, que é a regra NUMP, para fazer derivada. Certo? Porque agora eu vou derivar, não um ponto, eu vou derivar uma função. A função tem um monte de ponto. Então eu usei um truque de slice, que é um truque que o NUMP tem que é muito legal. Deixa eu explicar para vocês aqui, viu? Esse truque de slice. Bom, então, ó, veja. Ok? Né? Deixa eu explicar para você aqui. Ó. Eu tenho aqui o truque de slice, tá vendo?
Aí como é que é esse truque, ó? Suponha que eu tenho coluna, um dado vetor, que seria a função y, y0, y1, y2, entendeu? Seria os valores da função y, seriam esses valores aqui, ó. Esses valores aqui, tá bom? Isso aqui seria basicamente, né, y0, y1, y2 e assim vai, tá bom? Beleza? Aí vamos lá. Quando eu faço esse y2, dois pontos, eu estou pegando a partir da casa 2. Se eu fizer y1, dois pontos, eu estou pegando a partir da casa 1. Quando eu faço y de 2 pontos menos 2, eu estou começando do primeiro ponto, indo até o antepenúltimo. Ou seja, eu estou descartando os dois últimos. Entendeu? Quando eu faço essa conta aqui, basicamente estou fazendo y2 menos y0, y3 menos y1 e assim vai. Entendeu? Então aqui eu já estou fazendo a continha com todas as. Eu estou calculando todos os pares. Entendeu? Essa coisa economiza o tempo que você está fazendo um loop, percorrendo o vetor. Né? Então, isso é a maneira NumPy de fazer a continha. Né? Então, ó, tá aqui. Né? Ó, tá vendo aqui? E aí, com isso, quando eu faço isso aqui eu já estou calculando todas as derivadas locais. Futuro menos passado, futuro menos passado. Entendeu? E aí, com isso, eu ploto, quando eu executo, eu ploto o x vezes a derivada analítica, que é isso aqui, e o x, que é esse valor aqui, vezes a derivada numérica, que está calculado aqui. Tá bom? Então, com isso, eu ploto, aí faço essa coisa aqui. Ó. A analítica é azul e a numérica é a vermelha. Tá vendo aí? Bem interessante, né? E é rápido, como eu disse, e evita loops. Né? Bem legal, né? Então, bem, aqui eu estou só explicando aquelas coisas que eu já expliquei lá na outra aula, né? Só reforçando aqui, que aqui eu tenho toda aquela parte do matplot, né? O plplot, quando eu publico x, às vezes a derivada analítica, e aqui o x vezes a derivada numérica. Aqui eu tenho o label, né? Aqui eu tenho o label, aqui eu tenho a cor, beleza? Aqui eu ligo a legenda, aqui eu ponho um título, aqui eu ponho o eixo em X e aqui eu ponho o eixo em Y, tá bom? Só repassando esses conceitos que a gente já tinha discutido, né, na outra aula, né? Beleza? Aí uma coisa interessante também é aprender a fazer as integrais, certo? As integrais, elas são também outro cálculo interessante e dá para a gente fazer muita coisa com métodos razoavelmente simples, tá? Então, a regra dos retângulos é a aproximação direta da integral, né? Basicamente, esse dx, vamos dizer, vira o h, né? E essa integral aqui acaba se transformando em um somatório, certo? Então, esse é um dos métodos mais simples e também um dos mais rugosos, certo? Ele tem erros consideráveis. Uma estratégia melhor, por exemplo, aqui eu implementei ele aqui para vocês, tá bom? Implementei ele, que é basicamente implementar essa fórmula aqui. Então, aqui eu crio um vetor x, aqui é a separação entre esses caras, que é b menos a sobre n, e aqui eu faço a soma de x ao quadrado vezes o h. Tá vendo? Esse npsum é um comando numpy para executar esse somatório aqui. Entendeu? E aqui tem o valor de h. Basicamente isso. Bem, uma estratégia mais legal é usar essa chamada fórmula de trapézio, né? Que a fórmula de trapézio era mais precisa, né? Em vez de você dividir a curva em retângulo, você divide em trapézio. Esse é bem mais preciso. Então, eu fiz também a implementação, certo? E aqui eu usei o NumPy. O NumPy ele tem umas funções que são bem interessantes. Tem a trápeze e tem a trapezoide. Inclusive, essa trapezoide ela é mais moderna, entendeu? E aí ele já faz, ó, você define o valor de x, que é de a até b, com n pontos, define a função y e já faz trápeze y,x. Ele já faz a integral, tá bom? Então é bem interessante essa coisa, que basicamente é a implementação dessa fórmula, que é basicamente você botar vários trapézios lá para poder preencher a sua curva, né? Ok?
Uma coisa que é bem legal, velho, é você fazer estudos de integral e tudo mais a partir de tabelas de dados. Então, digamos que eu tenho uma tabela com duas colunas, que seja dados.dat, tá bom? Aí essas duas colunas é respectivamente x e y. Eu vou fazer a integral, né? Então eu preciso, após a leitura, que a gente já viu como é que lê, eu preciso separar ela. Aí eu faço x igual a dados. Aí eu pego a coluna 0 dela e aqui eu pego a coluna 1, que é respectivamente x e y. E depois é só aplicar a fórmula de integração. E ele faz a integral, beleza? Bem simples, né? Deixa eu rodar isso aqui para vocês darem uma olhadinha aqui. Tá, deixa eu. Acho que no exemplo 3, eu acho que no exemplo 3 eu crio a tabela. Deixa eu ver se é isso. Isso, eu criei a tabela no exemplo 3. O exemplo 3 ele vai criar a tabela. Dados criados com sucesso. Né? Duas colunas, x e y. Né? Aí no exemplo 4, ele lê essa tabela e faz a integral. Entendeu? É isso? Ainda não. Deixa eu ver. Né? Deixa eu ver. Acho que eu errei aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. Ele lê, é isso mesmo, ele lê os dados, certo? Lê os dados, né? Pega a coluna, a primeira coluna, que é a coluna 0 para ser tempo, e a segunda coluna para ser posição, e faz o cálculo da derivada. Ah, não, isso aqui é derivada. Eu errei. Perdão, gente, desculpa. É a integral que eu quero. Então, não, também não é esse. Desculpa, viu, gente. Também não é esse. É esse aqui. Estou abrindo o programa errado. Foi mal, gente, desculpa. Oxe, eu não fiz esse programa não, foi? Eu não fiz esse programa não. Deixa eu pegar de lá, isso. Esqueci de tirar ele lá do. Aqui é a derivada, né? Integração. Pronto, aqui. Isso, desculpa, viu? Perdão. Exemplo, integração dados. Desculpa, eu esqueci de pegar lá do arquivo. Eu tinha deixado lá, né? Então, só lembrando, né, que eu tenho o NumPy. Aqui eu leio a tabela de dados que foi gerada por aquele outro programa. Aqui eu separo ela em x e y. E aqui eu aplico acho que é trapezoide. Não, é trapezoide. Acho que ele vai dar, o meu Python vai dar erro nesse trapezoide aí, quer ver? Ele vai reclamar disso, aí ele vai sugerir, exatamente. Mas ele calculou, mas ele dá um trapezoide. Que é vai passando, vai mudando a versão do NumPy, e aí eles vão atualizando algumas funções. Não é mais trapezoide, não, é trapezoide. O bom é que ele mesmo dá uma dica pra gente quando a gente escreve alguma coisa errada. Isso. Pronto. Deu erro, beleza? Funciona a outra também, mas é a mais moderninha que é a correta. Tá certo, gente? Então é isso aqui, né? É você fazer a integral partindo de uma tabela de dados. Entendeu? Eu tinha uma tabela de dados, que é dados.dados, leio a tabela, separo ela em vetores, esse é um vetor, esse é outro, e aplico a fórmula, tá bom? E uma última aplicação interessante é você calcular o centro de massa de uma barra. Pega uma barra cujo a densidade de massa, a densidade linear de massa dela muda, por exemplo, com a distância. Certo? Não é uma barra uniforme, né? Então, como você calcular o centro de massa? O centro de massa é calculado por essa integral aqui. É a integral da posição vezes a densidade vezes dx dividido pela massa total. E a massa total você acha como? Você integra a densidade em toda a barra. Entendeu? Então, primeiro você faz essa integral, pega o resultado, bota aqui, depois faz essa integral. Aí calcula o centro de massa. Beleza? Então, eu fiz esse exemplo para vocês verem aqui. Um exemplozinho bem interessante. Ok? Ele é bem legalzinho. Ó, então, a barra tem tamanho de 5 metros.
as posições da barra é esse vetor nump, que vai de 0 a L, tem 100 posições. E a densidade, isso aqui é aquela densidade, cadê? Lambda, tá bom? Lambda de x, que tá aqui, ó. Que tá aqui, tá vendo? Então a densidade é 1 mais 0,4x. Ou seja, em x igual a 0, a densidade é 1. Em x igual a L, a densidade é 1 mais 0,4L. Tá bom? Beleza? Então é isso. Então quanto é que é a massa total? A massa total é você pegar, olha, isso aqui é um vetor. Quando eu coloco aqui, isso também é um vetor. Então a massa total é você aplicar a fórmula de integração nessa densidade, dessa função densidade que é um vetor. Então aplica aqui e calcula a massa total. Depois da massa total, aí você faz o quê? Você vem para essa outra integral aqui. X que multiplica lambda, integrado. E depois divide pela massa total. Então tá aqui. Ó. X que multiplica lambda, que é a densidade. Aí você integra ela aqui e divide pela massa total. E aí calculou o centro de massa. Entendeu? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona aqui. É isso aí, né? Então isso aqui é mostrando uma curva de densidade. Né? A densidade começa em 1, vai até, né, um valor mais alto aqui, né? Quando você está aqui é o começo da barra, aqui é o final. Então essa é a densidade, né? A densidade é mais baixa aqui e mais intensa aqui. E o centro de massa está por aqui, ó, né? Ou seja, está depois do meio da barra, como deveria estar, né? Uma vez que tem mais massa para cá, né? Tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Espero ter ficado claro esse resumão aqui dessa parte de derivada integral. Os códigos são todos disponíveis no repositório para vocês brincarem, tá bom? O PDF também, beleza? Valeu, galera. Muito obrigado.